bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e você já parou para se perguntar o que aconteceria se você caísse em um buraco negro? Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre isso e o agradecimento de hoje vai para a pessoa que me fez essa pergunta, que é a Márcia, mãe da Júlia. Muito obrigado para você e vamos fazer então essa reflexão. Então vamos lá, antes de entrar na pergunta propriamente dita do que acontece se a gente cair dentro de um buraco negro, eu vou responder algumas perguntas para a gente entender melhor como funciona e entender melhor também a resposta oficial. Eu também queria deixar claro que todas essas respostas foram embasadas em um texto que eu li do próprio site da NASA. Então vamos lá, como é que se sabe, como é que pode se estudar um buraco negro se ele é invisível? A gente consegue ver basicamente só o que está no entorno dele. Como a gente pode estudar dentro de um buraco negro se não tem nem como acessar? E realmente, dentro de um buraco negro, nenhuma luz, seja lá qual for o tipo, pode escapar do famoso horizonte de eventos, que é aquela região que nada pode retornar. Se você chega lá, não tem mais volta. E como os buracos negros eles possuem uma gigantesca força gravitacional, existem materiais que acabam ficando muito próximos desse horizonte de eventos, e é para lá que os telescópios ficam apontados. E essa matéria, como ela é puxada numa velocidade gigantesca, ela acaba acelerando e ganhando uma temperatura tão elevada, mas tão elevada, de milhares, milhões de graus Celsius, que ela acaba emitindo brilhos e raios X, que podem ser vistos aqui da Terra pelos instrumentos que a NASA, por exemplo, possui. Tá? E já que eu falei dessa questão da força gravitacional, a gravidade de um buraco negro é tão forte, mas tão forte, que ela chega a distorcer o próprio espaço ao redor do buraco negro. E é engraçado porque vários cientistas também falam que é possível estudar o que acontece lá dentro ouvindo sons. Pela primeira vez, conseguiu-se escutar o som de um buraco negro na formação de um que aconteceu através da colisão de dois buracos negros. Isso aconteceu recentemente, provavelmente você deve ter visto aqueles dois buracos negros rodando e aí virando um só. E é muito legal porque a partir da formação desse buraco negro conseguiu-se identificar as ondas gravitacionais, que foi algo que Einstein conseguiu prever na teoria da relatividade, que até então nunca foi possível identificar no espaço. E uma outra pergunta é feita de onde vêm os buracos negros e quanto tempo leva para um buraco negro, por exemplo, ser criado. Tipo, alguém cavou um buraco negro? Enfim, essa é uma pergunta que, por incrível que pareça, eu não sei se você já pensou, mas se um buraco tá lá é porque de alguma maneira tinha alguma coisa, ou se na verdade o buraco é na verdade uma forma de a gente entender algo que na verdade não existe. Os buracos não necessariamente são espaços vazios, mas na verdade espaços muito concentrados que nada consegue passar de lá. E um buraco negro, por exemplo, ele tem uma massa gigantesca, muitas vezes maior do que a do nosso Sol, por exemplo, de estrelas. E justamente se forma um buraco negro com o colapso de uma estrela. E esses que vêm de colapsos de uma estrela são os buracos negros pequenininhos, porque, por exemplo, no centro da nossa galáxia possui um buraco negro gigantesco que está muitas vezes maior do que as estrelas que o cercam. Uma estrela de nêutrons, por exemplo, também pode se fundir com outro buraco negro para criar um buraco negro maior, dois buracos negros podem se fundir para criar um outro maior, enfim, várias combinações podem ser feitas no espaço. E por incrível que pareça, todas essas colisões e fundições e colapsos que podem acontecer podem levar, por incrível que pareça, segundos, até mesmo minutos para se formar um novo buraco negro. Como, por exemplo, podem também haver formações de buracos negros que levem bilhões de anos e a gente também não consegue mensurar tudo isso porque é algo realmente muito distante. Então vamos lá, entendendo que um buraco negro é uma região no espaço-tempo em que possui tanta, mas tanta gravidade, uma concentração tão imensa que nada, nem mesmo a luz pode escapar dele, o que será que acontece se você cair em um buraco negro? Olha, existem muitas divergências relacionadas sobre esse assunto, tanto é que a gente vê em filmes, a gente vê em séries, né, Dark, a gente vê no Interestelar, de o que acontece, é muito ficcional, mas existem teorias do que pode acontecer se você cair em um buraco negro. Todas essas teorias que tentam explicar esse fenômeno partem da teoria da relatividade geral de Einstein, mas uma verdade é que a pessoa que chegasse pelo menos perto experimentaria uma outra realidade, porque neste horizonte de eventos e lá dentro do buraco negro, a sua percepção do espaço-tempo ela mudaria completamente. E ao mesmo tempo que você experimentaria essa outra realidade, a gravidade lá é tão intensa, mas tão intensa, que existe um negócio chamado espaguetificação, que é um fenômeno que eles explicam de que essa gravidade iria esmagar você e esticar horizontalmente de uma maneira que você realmente ia ficar parecido com um espaguete. Por isso que, tanto no filme Interestelar, como no Dark, em outras que falam disso, aparecem vários fiozinhos, porque seriam esses espaguetes, porque a gravidade vai comprimindo e esticando de uma maneira que uma realidade diferente dessa iria aparecer. Só que para uma pessoa chegar nesse ponto de acontecer a espaguetificação lá no meio, a pessoa teria que atravessar uma série de coisas que na verdade ela nem sobreviveria só de chegar perto, porque existe até um paradoxo chamado paradoxo da muralha de fogo, que explica que em torno do buraco negro existe uma concentração de energia tão grande, que seria similar a, por exemplo, uma
uma muralha de fogo, em que antes mesmo de a pessoa conseguir chegar perto, ela já seria frita ali mesmo. E aí, realmente, esse é um assunto muito doido, que explode a nossa cabeça, e que muitos filmes têm tentado abordar isso, porque é realmente interessante ficar pensando nessas coisas. O que seria uma nova realidade, uma nova noção de tempo, de espaço, e o que afinal eu poderia pensar e refletir sobre isso nesse episódio? Há quem diga que uma boa livraria é um buraco negro educado. Há quem diga que a vida é um buraco negro que nos suga constantemente. Há quem diga que relacionamentos são buracos negros, mas independente do que quisermos comparar com os buracos negros eles são uma prisão e nada pode escapar. É uma viagem onde você faz o seu check-in, mas não pode sair de lá. Não tem viagem de volta. Você entra e nunca mais sai. E justamente nessa sexta-feira eu te convido a refletir sobre isso, sobre essas situações que tem viagem de ida e não tem de volta. Essas situações que a gente entra e não pode mais sair mais. Será que a gente consegue prever? Será que a gente consegue entender? Tem situações que tem ida e não tem volta e que são muito boas, mas tem outras que nos aprisionam. Por isso eu convido você a junto comigo neste final de semana, como sempre, refletir.